E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do InfoStorm. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das famílias de camuflados mais influentes do mundo da militaria moderna. Com o nome técnico de bariolé pelo exército francês, esse que é um termo guarda-chuva, eles englobam mais os cortes de uniforme, menos de camuflagem, apelidado pelos franceses como Leopard ou Guépard, apelidado pelas tropas estrangeiras não francesas na África, vendo os paraquedistas a usando, o Lizard. Antes de começar, eu queria agradecer um grande amigo meu e do Vini, o presidente da Amicale, a Associação de Veteranos da Legião Estrangeira, ele que forneceu essa peça linda aqui que vocês estão vendo, e outras peças também bastante interessantes. Forneceu também esses livros para a gente usar de base como bibliografia. Infelizmente eles estão em francês, mas ele fez o trabalho de traduzir as informações mais importantes. Bom, muito obrigado aí, Maurício Preuss. Após o término da Segunda Guerra, a França começou a receber dos Estados Unidos e da Inglaterra um número exorbitante de material para auxiliar a sua reconstrução. A França do imediato pós-guerra é um dos exércitos mais interessantes de se ver em batalha. Eles tinham equipamento americano, inglês, alemão, eles usavam bastante Zeltman e inclusive num curto espaço de tempo o Panther foi o tanque principal deles. E depois ele passou para reserva e eles perceberam que a mecânica, a transmissão, a ergonomia dentro do espaço para carregar o canhão é tudo tão horrível, nem para reserva servia. Mas esse foi um tanque bastante influente para os designs dos tanques, mas esse não é assunto do canal. Bom, os paraquedistas eles começaram a receber uniformes Denison. O governo francês determinou que esse seria o uniforme padrão deles. Até logo depois, em 1947, eles mudarem de ideia do nada e pedirem para desenvolver um novo camuflado. Esse que foi pintado à mão e depois usado de base para fazer a estampa. E ele teve várias versões com formas diferentes e paletas diferentes. O Preuss disse pra gente que isso era fruto do projeto ser distribuído por diversas empresas. E as diferentes paletas, diferentes formas, era consequência disso. O Lizard foi usado nas guerras coloniais na África e bastante usado na Indochina. Ele era dado para tropas locais, não francesas. Os vietnamitas chegaram a usar o Lizard. E tanto na Indochina quanto na África existiam duas paletas bastante diferenciadas e bastante semelhantes com a filosofia do Erdl. Tinha uma predominantemente verde, uma predominantemente bege, caqui. Bom, já foi dito aqui que essas diferentes paletas eram por causa de fabricante. Nem eu, nem o Vini, nem o Preuss a gente tem noção dessas diferentes paletas terem a mesma filosofia do Erdl Lowlands ou do Erdl Highlands. Mas bom, além desse bariolé aqui, outra peça bastante interessante é o Zeltman. Esse Zeltman aqui em Lizard, um Lizard, como vocês podem ver, predominantemente bege. Como existia um excedente gigantesco de Zeltmans, eles acabavam cortando os materiais para fazerem uniformes. É uma gambiarra bastante interessante que eles faziam. E assim que os franceses saem da Indochina, eles perdem a guerra contra Ho Chi Minh, depois de Dien Bien Phu, e pelo contexto do cenário, basicamente se torna Coreia 2, o Vietnã do Sul tinha um excedente gigantesco de Lizard, e eles criaram o uniforme deles baseado nesse excedente. Esse uniforme já era visto sendo usado durante a década de 50 e ele ficou bastante famoso durante o conflito do Vietnã, sendo usado pelos americanos, que pegavam esses uniformes para terem não só uma identidade própria, como uma identidade também com as forças especiais do Vietnã do Sul. O Tiger Stripes. Esse é um padrão que a gente vai aprofundar no próximo vídeo. Ele tem uma história gigantesca, bastante interessante. Mas para não passar passado, como o Lizard, a gente tem ele como um padrão bastante influente. No início dos anos 2000, as Forças Armadas Americanas estavam mexendo com a identidade de Brent por camuflado. O Exército adota o CP em 2005 e os Marines adotam o Marpat em 2003. E a Força Aérea, seguindo esse caminho, eles adotam o ABU, que carrega a identidade do Tiger Stripe, mais pixelizado. A gente pode chamar de um camuflado híbrido. Ele é tanto da família Lizard quanto da família digital. E bom, depois das guerras coloniais na África, mais especificamente na Algéria, teve uma história bastante controversa. O exército francês foi bastante associado com violência e houve até um golpe de estado por parte do exército. O exército francês deixa de usar o Lizard e adota um uniforme verde-oliva, bastante semelhante com a história do VSR 93 Flora, usado pelos russos no começo dos anos 90. Eles adotaram um camuflado para deixar o estigma de violência do exército soviético. E bom, apesar da história do Lizard acabar por aí, em outros países a história continua. Ao final da sua guerra civil,
Brasil, em 1970, a Grécia adota um padrão de lizard, bastante similar com o francês. Vocês podem ver que a orientação das formas é na horizontal, e esse é um camuflado utilizado até hoje. E também utilizado pela Grécia, a Força Aérea, eles adotam um padrão lizard, mas predominantemente azul, bastante interessante. Agora, outro padrão bastante interessante, bastante influente também, é o lizard português. Ele gera uma subfamília dentro do lizard chamado lizard vertical. Vocês podem ver que as formas do lizard português, elas são predominantemente orientadas para cima, e com isso vem o nome lizard vertical. O lizard português ele foi bastante utilizado durante as guerras coloniais, e ele era bastante difundido dentro das forças locais, dadas as forças locais, os não portugueses que lutavam pró-Portugal. Aqui nós temos uma peça bastante interessante, é o cap atual de Moçambique. Essa foi uma peça também dada pelo nosso amigo Preuss. E o que acontece? Depois das guerras coloniais, o excedente de lizard português que foi deixado na área serviu de base para os moçambicanos fazerem os próprios uniformes. Só que, diferentemente do Tiger, eles não criam uma própria identidade. Eles usam o mesmo uniforme com leves diferenças. O próprio corte, até para os dias atuais, é um tanto precário. Apesar do Brasil não ter tido conflito com Portugal para ter um excedente aqui, para nós nos basearmos no camuflado deles, por nós participarmos da mesma comunidade de falantes da língua portuguesa, a gente acaba tendo uma relação bastante forte com Portugal. E por causa disso, provavelmente os nossos militares acabaram adotando o lizard como camuflado oficial das Forças Armadas brasileiras. Ele que começou a aparecer aqui no Brasil nos anos 60, com o tempo ele foi sendo formalizado dentro das nossas Forças Armadas. Tem a versão de montanha Caatinga, e a versão que veste o nosso exército permaneceu até hoje. A versão de Caatinga e montanha deixou de existir, mas emergeram versões para a Força Aérea e para a Marinha. O lizard brasileiro ele não cai numa subfamília. Se fosse para chamar, a gente chamaria de horizontal. Mas vale lembrar que, por observação, dá para perceber que o lizard brasileiro ele não tem uma orientação certa. Ele é bastante difundido. Não dá para determinar se ele é vertical ou horizontal, mas ele acaba caindo no horizontal. Bom, e antes de finalizar, o lizard acabou sendo o uniforme de base para o uniforme atual do exército cubano. Ele que foi desenvolvido durante os anos 70. E militares cubanos que foram para Angola treinar os comunistas angolanos, eles acabaram dialogando com advisors soviéticos que estavam lá pelo mesmo motivo. Não só ali em Angola, como em Moçambique, os soviéticos estavam lá e acabaram tendo contato com o lizard moçambicano, ou português. Aqui nós temos um exemplar do lizard cubano, e esse lizard ele foi levado pelos soldados soviéticos para a Rússia, e no começo dos anos 90 começou a aparecer, sendo usado pela polícia russa, um padrão bastante interessante, chamado por eles como camush, ou também como tigre, ou também como sombra. Uma variante de lizard bastante interessante. Ele carrega a herança das pinceladas, mas as bordas tendem a não afinar tanto. Essa aqui é uma versão verde, camush verde. Também tem o camush azul, bastante utilizado pela polícia, mais especificamente a Almon. Vocês conseguem ver em filmagens de protesto a Almon sempre presente com os seus camuflados azuis. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem algo para acrescentar ou alguma crítica, fiquem à vontade nos comentários. E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Maurício Preuss por ter ajudado a gente na produção desse vídeo. É isso, valeu!